Ok. Agora sim. Então, oficialmente, bom dia, gente. Estamos gravando. Boa tarde, boa noite, dependendo de quem está aqui online, quem assistiu no YouTube. Passando direto ao nosso ponto de pauta aqui, gente, vou convidar, então, o nosso secretário, Luiz Carlos, para falar sobre o lançamento do programa Sandbox Poa. Depois, na sequência, a gente também tem a Suzana falando sobre Porto Alegre, Cidade Educadora, e aí o relato da participação do Conset no lançamento do Fórum Digital me corrija aqui, Fórum de Direito Digital e de Inovação. De Direito Digital e de Inovação, perfeito. Então, Luiz Carlos, muito obrigado por mais uma participação aqui no Conset. Passo a palavra e já te agradeço a participação. Obrigado, presidente. É um prazer aqui estar falando com todos os colegas do Conset, sobre esse programa que é super importante. Porto Alegre está sendo protagonista assim, na adoção dele, e eu vou reproduzir para vocês aqui um pouco foi a apresentação da celebração desse programa em termos de lançamento oficial para a sociedade. O Sandbox, que é o conceito da caixa de areia, eu já vou explicar um pouquinho melhor como é que ele funciona ali. Ele foi nominado aqui dentro da nossa cidade como Sandbox Porto Alegre, para que ele possa ter um reconhecimento de onde que é, porque várias cidades vão lançar programas similares, e ele é um passo fundamental para a gente estimular mais inovação com mais agilidade. Eu acho que essa é a função toda, isso decorre um pouco, é um mecanismo que foi trazido pelo marco legal das startups, para justamente conseguir acelerar essa relação da incorporação de inovação dentro do setor público. Então, se a gente for olhar um pouquinho o que é o Sandbox, acho que tem algum microfone aí vazando um pouquinho. Ele é advindo da Lei 182, de 1º de junho de 2021, ou seja, uma lei bastante recente ainda, do ano passado, que é o marco legal das startups, conhecido ali. Ele é baseado, na realidade, em práticas que já estavam sendo utilizadas em outros países. Teve vários países que utilizaram mecanismos semelhantes de estabelecer áreas no qual a gente retira boa parte do que é o regramento mais pesado para poder deixar que a gente teste inovação dentro de uma certa, de um certo escopo em termos de tempo, em termos de espaço, que seja mais limitado. Por isso que ele vem, o nome da caixa de areia, como vai ser mostrado logo adiante. E ele permite, então, que a gente tenha segurança legal para gerar esse ambiente regulatório experimental, que permite suspensão de regramentos e promove mais agilidade na realização de testes piloto de soluções inovadoras. Então, é esse conceitozinho da caixa de areia, então ela tem lá limites estabelecidos, isso é importante, em termos do conceito do sandbox, mas dentro desses limites a gente pode brincar ou experimentar livremente, criar castelos de areia de alguma forma ali, e esse é o conceito da caixa de areia. Ele é muito bom para o setor público, porque a gente permite dessa maneira ter um relacionamento mais rápido, mais ágil e juridicamente seguro com startups, e ganhar, via setor público, mais conhecimento sobre várias tecnologias novas que estão surgindo, de tal maneira que a gente possa até orientar decisões futuras de se a gente quer investir naquela tecnologia, ou como é que a gente montaria qualquer tipo de TR baseado naquela tecnologia. E ele é bom para as startups, por isso que a gente também quer implementar ele também em Porto Alegre, porque as startups podem testar soluções, como essa que a gente vinha discutindo aí, da questão toda de monitoramento ali, de mosquitos da dengue, em condições reais, em ambiente público, e ao mesmo tempo que elas validam as soluções, elas também saem com um certificado de terem participado, assim como elas ganham também uma espécie de um showroom da solução funcionando, se elas quiserem, até mostrar para outros atores do mercado. Então, no fundo, ela tem essa noção de que ambas as partes se beneficiam do sandbox. O Sandbox Poa, a gente trabalhou uma identidade visual, que vocês vão começar a observar ali, toda especial do Sandbox, aí, com apoio do Gabinete de Comunicação Social. Então, fica esse título Sandbox Poa aí, com esse S estilizado. A gente vai, em alguma maneira, em algum evento, fazer isso em aramado, em 3D. Acho que vai ficar tri bonito, assim, a gente poder utilizar essa identidade. Que é pouco comportada, que é planar, que é tridimensional, ao mesmo tempo que ela é bidimensional, ou seja, ela tem todas as características assim, um pouco inovadoras que a gente gostaria de trazer do Sandbox, além de permitir aplicações ali especiais, quando a gente tiver algumas temáticas do Sandbox em alguns dos planos mais fixos. Bom, como é que foi a trajetória para a gente chegar nesse lançamento, que aconteceu agora em julho de 2022? Lá em junho foi o lançamento do Marco Legal. Nós somos uma das primeiras cidades que apresentaram um projeto de lei, da proposta do vereador Camozato. Já em julho de 2021, a gente tinha o PLL 302, e isso correu um pouco por dentro da Assembleia, teve aprovação unânime lá, em dezembro de 2021, pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Demorou um tempinho, como sempre tem, para tramitar isso dentro da Câmara, vim para a Prefeitura,
e a gente faz a sanção via prefeito ainda em janeiro de 2022, né, pela Lei 13.001. Só que aí a gente tem que sempre o decreto regulamentador, né, porque a lei estabelece o framework, né, e a gente aí tem o decreto que é a operacionalização desse negócio, né. Já a partir de janeiro, a nossa Lei 13.001, né, que estabelece o Sandbox Porto Alegre, ela acabou servindo de inspiração e modelo a vários outros municípios. Né? Vários municípios acabaram se inspirando e reproduzindo outras leis, né, baseada na 13.001. Isso é legal, né? Porque dentro dos planos a gente tem, né, trabalhado juntos como ecossistema para fazer Porto Alegre uma referência, né? Ou seja, protagonista, líder e muito mais, é parceira de outros ecossistemas para poder traçar esse caminho da evolução, né, pela inovação. A gente trabalhou internamente, né, sobre a questão de como é que ia funcionar, operacionalizar, né, discutimos vários modelos aí, pegamos o que estava acontecendo em alguns municípios para fazer o nosso decreto, e a gente acabou lançando ele em 27/6/2022, depois de maturar bastante ali como é que a gente pretendia que isso funcionasse. Ele é o decreto 21.543. Um dos itens que a gente gostaria de ter no decreto, mas depois a gente percebeu que por causa que a lei não previa, a gente não podia estabelecer, era um comitê de acompanhamento, né, do Sandbox formal. Então, a gente, na realidade, estabeleceu no decreto que esse comitê vai ser formado pelo Gabinete de Inovação, né, e aí a gente vai, a cada instância de chamamento do Sandbox, estabelecer esse comitê, e, obviamente, a gente vai chamar o CONSET, né, já para a primeira, né, já fica aqui o convite, né, oficial, de que nesse primeiro edital que a gente vai começar agora a montar juntos, que deve ser para a GovTex, né, a gente já trabalhe juntos aí nessa chamada aí, que o CONSET seja um dos atores que vão estar compondo o comitê do Sandbox para essa chamada. Em julho de 2022, a gente fez o lançamento público, né, já com a identidade, já com toda a estruturação do decreto. Os objetivos da lei estão aqui, né? São vários, né? São 12, mas eu gostaria de destacar talvez aqueles mais em laranja aqui, né? Que é incentivar as empresas locais a realizarem investimentos em pesquisa científica, tecnológica e inovação, no momento que a gente dá mais segurança jurídica, que a gente agiliza, a gente tem muito mais empresas dispostas a testar produtos novos, né? Isso é super importante para a cidade e para desenvolver aqui tecnologia que possa ser exportada, em vez da gente só ser importador de tecnologia, né? Incentivar e apoiar os cidadãos residentes e domiciliados em Porto Alegre que queiram se estabelecer no município de Porto Alegre no empreendimento inovador, então isso dá atratividade, isso quer dizer trazer talentos, e trazer talentos é enriquecer o nosso ecossistema. O objetivo 7, né, que é diminuir custos e tempo de maturação no desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio inovadores, a gente está já com uma noção de que até a propriedade intelectual já vem sendo discutida que não é exatamente a melhor estratégia, que o time to market no fundo, decisivo para a gente poder ter competitividade e inovação, né? Então, hoje já se fala que, mais do que defender a propriedade intelectual, as empresas têm que rapidamente levar os seus produtos ao mercado, estabelecer a sua identidade dentro do mercado, porque isso é muito mais competitivo do que perder tanto tempo com propriedade intelectual, né? Que, no final das contas, é difícil de estabelecer, é difícil de defender, então que é muito mais eficiente a estratégia da agilidade para o mercado, né? Então, se a gente tiver a chance de tornar Porto Alegre uma cidade mais ágil no sentido de apoiar seus inovadores a realmente validar e poder, né, consolidar suas soluções, é muito melhor para eles e para a cidade. E o 11 aqui, né? Desculpa, o 9, aumentar a visibilidade e atração de modelos de negócios inovadores já existentes no município de Porto Alegre, com possíveis impactos positivos em sua atratividade, que é mais ou menos o que a gente vinha conversando. E o 11, o aprimorar o arcabouço regulatório aplicável às atividades a serem posteriormente regulamentadas. Isso é interessante também, né? Às vezes tem inovações que elas, na verdade, não estão cobertas por nenhuma lei. Então, com o Sandbox, a gente tem proteção jurídica para a gente testar isso sem, né, colocar em risco nem a administração pública, nem os inovadores, até que a gente entenda a solução a ponto de regulamentá-la adequadamente, se for necessário. Né? Então, a gente não precisa primeiro criar a lei para depois permitir o teste. Né? Com o Sandbox, a gente pode inverter um pouco essa lógica, fazer o teste e, eventualmente, até fazer, eventualmente, se for necessário algum regulamento, né, com base naquele aumento de conhecimento, a gente poder fazer o regulamento com base na experiência real que se teve, né, durante o Sandbox. Os critérios de participação já estabelecidos na lei, né, que decorrem da lei aprovada lá, né, a atividade regulamentada deverá estar enquadrada no conceito de modelo de negócio inovador. Então, isso sim, né? Ou seja, a gente tem que ter algum nível de inovação, e lembrando que inovação não precisa necessariamente ser invenção, não precisa ser altamente tecnologia, mas precisa sim, né? Ou seja, ser uma proposta que avance em relação ao que é a média de mercado, né? Em termos de processo, produto ou serviço
né, inovador, pode até ser uma aplicação numa área diferente, isso aí, né, a gente tem lido como estando abrangido no conceito de inovação, né, a gente tem ter a visão mais ampla possível de inovação aí para poder englobar, né, uma série de ações aí que não são necessariamente altamente tecnológicas ou altamente baseadas num caráter totalmente inovador, no sentido de originalidade, né? A pessoa jurídica proponente deverá demonstrar sua capacidade técnica e financeira, né, necessária e suficiente para desenvolver a atividade pretendida em um ambiente regulatório experimental. Então, isso também a lei estabelece, né, que ela precisa demonstrar que ela é capaz de realizar a prova-conceito, né? Então, a gente está cuidadosamente vendo como é que a gente faz isso, né? Muito mais em termos de autodeclaração, mas o Sandbox estabelece na sua presença que a gente deve ter, né? Ou seja, não, ele não estabelece, mas a gente vai trabalhar isso justamente trazendo alguns atores acadêmicos para eles possam nos ajudar a fazer essa avaliação, né, de mérito, digamos assim, de cada proposta. Ou seja, não há fomento, né, Luiz Carlos, nesse momento de qualquer uma das partes, assim, município, por exemplo. Não há nenhum fomento. A gente teve o cuidado de escrever que a gente não garante fomento, ele não pode ter custo para o município, mas isso não impede que a gente não possa fazer parcerias que venham fomento de outras entidades. E é isso que a gente tem tentado construir, ou seja, se eu tiver o Sebrae fomentando, ou se eu tiver o Senai fomentando, eu posso rodar um sandbox, mas com apoio financeiro de outras entidades que também têm aí, né, o AFAPERGS, por exemplo, poderia estar apoiando. Então, a gente vai lançar o primeiro, provavelmente, sem custo, mas a lógica é que logo a gente evolua do sandbox para a CPSI, ou seja, que o sandbox seja um primeiro filtro e que a CPSI, que aí sim eu posso aportar recurso público, né? Ou seja, seja o que vai me permitir a rampa de evolução para, digamos, soluções mais maduras e já ir para contratos de fornecimento, né? Então, a nossa rota não está completa ainda. A gente tinha o decreto de POCs de 2017, né, que já nos deu a possibilidade de começar a rodar, e a gente acelerou muito ele no último ano. A gente tem o sandbox, que nos dá esse poder de afastar regulamentos, e a gente vai ter a CPSI que nos dá o poder de apostar um pouquinho, né, de recursos para que a gente possa garantir o nível de maturidade mais elevado, né? O nível de maturidade mais elevado. Tá. Mas eu preciso começar a ter protótipos mais maduros. Então, também a gente tem olhado muito a pirâmide, né? Ou seja, de aumentar a pirâmide e começar a qualificar, porque senão eu vou ter, às vezes, recursos, mas eu não tenho projetos no nível de maturidade que possam usar bem esses recursos, né? Então, é toda uma estratégia, né? Por isso que a gente chama isso tudo de Living Lab, né? Tudo isso para nós está dentro de um conceito Living Lab, porque eu tenho que ir trabalhando em diferentes degraus para que a gente tenha realmente, né, Porto Alegre muito competente, no sentido não só de ajudar soluções mais nascentes, né, de nível tecnológico um pouco mais baixo, mas também ajudar as mais maduras a ganharem corpo, né, que também é fundamental para que elas possam depois, né, ou seja, ocupar um lugar de mercado mais relevante, né? Então, o modelo de negócio inovador deve ser preliminarmente validado por meio de provas de conceito ou protótipos. Ó, tu vê que aqui até tem a noção, né? Ou seja, assim, teoricamente, para o sandbox, a POC é o nosso decreto de 2017. Ele é muito ágil, ele não precisa nem de chamamento, nem nada. Eu posso ter, assim, né? Como a gente estava falando ali para o Zé Rodrigo, né? Ou seja, uma startup que a gente localiza, que pode ter um fit com algum problema público, a gente já inicia a POC. A POC valida. Com a POC, digamos que a startup ela é muito mais competente para entrar no sandbox ou entrar no CPSI, né? Porque ela já tem aí o protótipo muito bem resolvido em relação a isso, né? E a nossa, como eu disse, a nossa tentativa é de estabelecer algumas parcerias para que o sandbox traga recursos de parceiros, né? Os administradores e os sócios controladores não poderão, né, obviamente, ter nenhum impedimento legal, jurídico, administrativo, né? Ou seja, ele não pode estar impedido de administrar seus bens, né? Não pode estar condenado por crime falimentar, né? Aí são as coisas todas aí, né? De ter uma, digamos, uma boa ficha corrida, né? Como dono de startup ali, né? Já foi os objetivos? Os critérios de participação, já foi. Informações mínimas, né? Que a lei, isso aqui a gente não teve muita chance de mudar, porque isso veio, né, como lei para a gente, né? Então, qual a inovação no negócio de modelo pretendido? Ela tem que informar, né? Qual o estágio de desenvolvimento do negócio e qual o benefício esperado para a população do município de Porto Alegre e demais partes interessadas. Então, né, essa questão da inovação, para ela poder estar abrangida no marco legal das startups, a questão de estar num estágio que ela já possa ir para uma prova conceito mais consolidada, e a questão de ela, de alguma forma, né, atender alguma dor da cidade em algum instante.
como eu estava dizendo, né, tudo isso e o Sandbox ele é um passo, né, um dos degraus dentro do que a gente está chamando de Living Lab POA, né, que é, no fundo, a grande estratégia de tornar Porto Alegre um grande laboratório vivo de soluções inovadoras, né, com relevância, pelo menos na América Latina, e se puder, né, de forma global. Essa lógica dos Living Labs ela já vem sendo discutida em vários locais, né? Então, a gente tem o MIT fazendo Living Labs, Barcelona tem seu Living Lab, Chalmers aqui, né? Tem um Living Lab sobre sustentabilidade. Na França, a gente tem Quentin, né? San Quentin ali como um Living Lab também. Ou seja, várias cidades estão se propondo a fazer isso. Porto Alegre está aí num conjunto das cidades que está nesse momento, né? Liderando assim esse processo de se tornar, né, muito amigável, digamos, a novas soluções. Com base no decreto das POCs de 2017, que é um decreto muito interessante, né, que a gente tem utilizado, a gente já começou a estimular desde o ano passado, quando eu assumi em novembro, algumas POCs. A Evolta já está rodando, né, ou seja, a gente fez todo um processo de também ir trazendo isso para a imprensa, né, de valorizar a startup, valorizar as secretarias por duas razões. A gente quer que as startups se sintam motivadas de testar, a gente quer que as secretarias, né, elas consigam tirar um pouquinho de tempo, né, de fazer a rotina para poder receber bem soluções inovadoras. Isso está começando a ser muito interessante. A gente está trabalhando com várias secretarias, como vocês já vão ver aqui mais adiante, tá? As que estão já andando, né? A Flower, que começou como Flower, mas hoje é Flower, né? É uma sobre plataformas gamificadas de educação empreendedora, nascida dentro da URGS aí, e depois criada como startup, né? Já está aí, de alguma forma, começando a sua trajetória de atrair investimentos, e a gente combinou que ela vai fazer isso com 2 escolas públicas, né? Aplicar ali as plataformas gamificadas. Então, muito bacana que a gente está vendo sair da academia, né, Rita, assim, um projeto de uma pesquisadora se transformar numa startup, testar dentro do ambiente público, em escolas públicas e trazendo, digamos, o que for mais moderno aí para dentro de uma tentativa de ensino público, no qual a gente vai tentar, inclusive, treinar outros professores para eles continuarem utilizando esse tipo de método, né? Então, é um tipo de sinergia que que é muito bacana, porque ela favorece todo mundo de alguma forma nesse sentido, né? Então, ela deve iniciar aí, Pamela, me lembra aí qual é que foi o último dia que foi para o kickoff, por causa do retorno das aulas? Vai ser 9 e 10, secretário, de agosto, na Emílio Meyer e na Salzano Liberato. Então, de novo, né, o Gabinete de Inovação faz essa função de mediador, então a gente conversa com as MED, explica como é que funciona, conversa com a startup, explica como é que funciona, faz o match e aí bota para rodar e a gente faz o trabalho administrativo, né, que tem que ter um relatório final e tudo mais em relação a isso. O DEMAI a gente já está em execução, né, foi uma prova de uma solução aí que usa um tratamento com um concentrado de ozônio ali para tratamento de água, os resultados preliminares são muito interessantes, né, a oxicloro com o DEMAI. A Bion, que é uma plataforma colaborativa, a gente teve reunião ontem, né, para verificar os últimos detalhes do plano de trabalho deles. Então, a gente vai ser disponibilizado dashboards da Bion para a Defesa Civil, para o SEIC, para a Guarda Municipal, né? E aí a gente vai trabalhar juntos, né? Isso é o que é legal assim da POC, né? Ao contrário de um contrato de fornecimento, de uma licitação, a gente quer essa interação, né? A gente quer que o poder público coloque seus desafios, que a startup conheça um pouquinho melhor para que a solução final acabe evoluindo em relação a isso, né? Ou seja, a interação ela não só é permitida, né, explicitamente lá pelo próprio marco legal das startups, como ela é estimulada que haja essa interação para que a gente possa avançar na positividade, né, da solução. A Evolta já está numa fase, né? É a única coisa que a gente pediu que o prazo da Evolta fosse grande para a gente poder pegar padrões de uso das pessoas no inverno e no verão, né? Então a gente está aguardando um pouquinho como é que vai variar esse padrão de uso inverno, verão, e ao mesmo tempo o que está nos permitindo entender um pouquinho melhor alguns detalhes, porque o poder público vai abrir uma licitação para bicicletas elétricas e o conteúdo que a gente está entendendo do modelo, né? Ele nos ajuda um pouco a parametrizar essa própria licitação, né? Ou seja, como é que é a demanda, como é que as pessoas respondem a isso. Não é tanto a solução, porque eu não posso utilizar detalhes da solução para a licitação, mas é o padrão de uso, né? Como é que as pessoas respondem à inovação, como é que a inovação acaba performando para a gente, né? E tem várias outras aí, né? E aqui essa lista já deve estar desatualizada, porque ela já tem alguns dias assim, e a coisa está muito dinâmica, né? A gente tem armários inteligentes ali com a administração da prefeitura, a gente tem digitalização de documentos com a habitação e regulação fundiária, a gente tem semáforos inteligentes com a secretaria, aqui está errado, né? Os semáforos é com a mobilidade urbana, tá certo?
e a gente tem uma lógica com a mesma startup que a Cirrus, né, que é uma startup bem reconhecida aqui, um sistema de monitoramento de terceirizados ali que está se discutindo com a SMOI, né? Os sistemas de gestão de vacinação que a gente teria com a saúde, os totens de segurança com a segurança, o controle digital de posição de... tá aqui, ó, os serviços urbanos aqui, que também essas duas são com a mesma startup, a plataforma integrada de projetos de infraestrutura, que a gente estava discutindo com algumas, né, testar uma plataforma de gestão de projetos integrada para obras, para serviços urbanos e para planejamento. Então, tem várias coisas assim, de diferentes níveis, assim, e está sendo muito interessante ver que as secretarias estão cada vez mais dispostas a testar coisas diferentes, né? Qual é a importância do sandbox, né? Ou seja, ele nos dá segurança legal, né? Visto que ele tem, né, vem de um mecanismo, né, ou seja, federal, né, que é o marco legal das startups, para o afastamento temporário de regulamentos e restrições. A gente vai dar um certificado, né, participação no Sandbox Poa, isso aí é branding para a cidade, é branding para as próprias startups. E a gente está começando a discutir alguns acordos de compartilhamento, né? Ou seja, por exemplo, né, a gente tem uma pré-discussão ali dentro do Fórum de Gestores de Inovação da Grampal, né, que também a gente estabeleceu ali, né? Tenho o prazer de ser o coordenador do Fórum dos Gestores de Inovação dos 19 municípios da Grampal, né, da região metropolitana. Da gente, eventualmente, ter um acordo de cooperação em que uma POC aprovada no município possa ser rodada nos outros municípios também, para agilizar, né, essa possibilidade de, eventualmente, testar em ambientes diferentes, né, com condições um pouquinho diferentes, né, em termos das cidades da região metropolitana. Tem a possibilidade de a gente fazer um acordo similar com a Tech Road, que aí, né, vai ter reunião amanhã, eu não vou poder estar lá, mas está se reunindo todo o pessoal da Tech Road, que é Porto Alegre, Caxias, Joinville, Florianópolis e Curitiba, né, com os 3 SEBRAES, com as 3 FAPs ali também, né, uma outra ação estratégica que a gente está se movimentando, que eu acho que vai ter repercussões bastante interessantes ali, a Tech Road. E a gente já foi, né, já trouxemos o pessoal de Recife aqui, já fomos a Recife, que é quem primeiro usou o mecanismo da Sandbox aí, e Recife fez um acordo com o pessoal de Foz do Iguaçu, para eventualmente algumas das POCs já estarem sendo avaliadas pelo Inmetro. Então, tem uma possibilidade da gente daqui a pouco também entrar nesse acordo aí, e nesse sentido a gente já dá a possibilidade, algumas das POCs, de já estarem reconhecidas pelo Inmetro junto, tá? O decreto, ele institui, né, o gabinete como o ator central para fazer o acompanhamento do sandbox regulatório, né, e ele vai poder, então, né, solicitar a seu critério representantes de outras secretarias do governo, órgãos, comitês, instituições públicas e privadas, a fim de auxiliarem na análise dos projetos apresentados, com os pedidos de testagem, bem como para acompanhamento das respectivas execuções durante os ciclos de experimentação, né? Então, ficou ao gabinete ele montando essa governança de cada ciclo de sandbox. Então, já fica aqui, né? Peço ao presidente aí que depois indique o representante para o primeiro chamamento que nós queremos fazer ali, né? Representando o CONSET. Exclusivamente no ambiente do programa Sandbox, a gente pode pedir, então, esse afastamento ou adequação das leis, né? Mas a gente vai pedir que a startup se manifeste em relação a isso, né? Para ela poder justificar por que ela tem interesse, eventualmente, em algum afastamento. Nos primeiros chamamentos, eu não vejo imediatamente, assim, que vai aparecer muito pedido de afastamento de regramento. Pode acontecer, eventualmente, para algum caso particular. Lembrando que a gente pode afastar regramentos municipais, né? Não posso afastar regramentos federais, obviamente, porque não seria da alçada da prefeitura, né? Sempre que se mostrar aderente ao interesse público, o GI poderá, de ofício ou mediante requerimento, renovar o ciclo de experimentação, né? Ou seja, a gente pode dar um pouco mais de prazo para elas acontecerem. Como é que vai funcionar, então? Né? A gente vai fazer, a gente criou essa peça chamada Comunicado de Interesse em Propostas de Testes em Ambientes Públicos. Então, é essa peça aí que vai ser publicada pelo poder público, né? Dizendo, olha, eu tenho interesse em propostas de testes em ambiente público, né? Esse comunicado vai estabelecer qual é o formato para recebimento das propostas, quais são os prazos para análise, quais são os critérios de elegibilidade, qual é o conteúdo exigido das propostas, né? E a gente é obrigado a seguir minimamente o que a lei nos estabelece, e os critérios de seleção e priorização aplicáveis. Em alguns casos, a gente vai poder testar quantas vierem, em outros casos, né? Se a gente tiver, por exemplo, só a possibilidade de fazer 1 ou 2 testes, por causa de questões de infraestrutura, logística, a gente vai ter que ter algum critério de seleção. Luiz Carlos, Oi, pode falar. isso vai ser por área específica que vocês vão fazer? Sim, a gente pretende fazer isso por chamamentos por área, né? Ou seja, assuntos, assim. Mas áreas relativamente amplas, né? Ou seja, a gente está, por exemplo, discutindo GovTechs ou Smart Cities, ou seja, permite muita possibilidade, Entendi. mas tem algum foco, né? Ou seja, para a gente poder também, né, rodar, né, um programa de acompanhamento que mais ou menos tenha sinergia, inclusive, entre os participantes, né? Porque a ideia é que a gente consiga ter
parceiros ajudando essas startups a se desenvolverem enquanto elas estão fazendo POCs, a gente está discutindo isso com o Sebrae, com outros parceiros. Então, a ideia é de ter talvez algum nível de foco, tipo o mundo da saúde, entendeu? Ia ser muito legal ter o Salt Collab Health como parceiro para lançar um chamamento de POCs da área da saúde, entendeu? Isso nos permite, mais ou menos, ir desenhando quais são os atores relevantes para diferentes chamamentos, né? Eu adoraria, por exemplo, já falei isso, né? Se eu fizer um chamamento, por exemplo, de POCs de varejo, eu quero que essas POCs, de repente, sejam inseridas dentro de espaços de inovação, tipo o hub do Cindy Lojas. Se eu estiver fazendo um chamamento de POCs da saúde, eu quero que isso esteja dentro dos espaços de inovação do Salt Collab Health, entendeu? Ou seja, aí a gente tem que ir construindo sinergia entre as políticas que a gente tem, né? Para que isso, inclusive, seja uma experiência que a própria startup possa, eventualmente, se relacionar com outros atores que ajudem ela a crescer. Então, como é que fica isso, né? A gente publica o comunicado de interesse, que é basicamente o tema, a forma de submissão, que vai ser num site eletrônico relativamente simples, a gente está botando isso, acho que direto na carta de serviços, né, para não burocratizar nada, e estabelece a comissão de acompanhamento para aquele chamamento. A submissão de propostas vai ter os objetivos a serem atendidos, a descrição dos processos, o que a empresa tem que apresentar, né? Qual é o objetivo que ela vai atender, né? Ou seja, sei lá, vou melhorar, né, a prospecção de mosquitos na cidade de Porto Alegre. A descrição dos processos, procedimentos, serviços ou produtos envolvidos de uma maneira sintética, né? Ou seja, a gente não pode abrir muito mão disso porque a lei nos pede que isso seja pedido, mas também não quer que a startup fique fazendo laudas, né, com um projeto de pesquisa de 20 páginas e tudo mais. É para ser uma coisa relativamente ágil, mas ela tem que descrever por quê? Porque precisa até testar se ela já está num nível de maturidade que ela realmente possa cumprir o que a lei diz que ela tem que, né, estar um pouco validada para poder ser testada em ambiente público, né? A existência e relevância da inovação envolvida, o estágio de desenvolvimento do negócio e a indicação fundamental das normas que ela tem interesse em pedir dispensa. Quem vai pedir, eu já ia, mas eu preciso que a startup, às vezes, né, que conhece melhor os problemas dela, me diga, olha, aquela lei lá pode ser um obstáculo para mim. Aí a gente vai analisar e ver se a gente encaminha, né, essa questão ali internamente. A lógica é fazer análise de propostas muito ágeis, né? Não tem porquê, porque assim, eu não estou contratando, eu não estou colocando nada em risco, né? Então, a lógica é fazer isso rapidamente, né, da celeridade, e realizar as POCs num espaço que pode ser de 90 a 360 dias, dependendo do tema lá, do que a gente achar razoável. A gente define, né, esse escopo, o tempo e o espaço em que a POC vai ser realizada. E a avaliação vai ser um relatório final e a gente quer dar esse certificado para as empresas, né, para elas poderem colocar no portfólio das empresas, né, que elas testaram, né, no ambiente público, né, com avaliação e tudo mais, para dar currículo, digamos, para algumas das startups mais jovens, assim, né? O primeiro chamamento a gente queria lançar ainda em julho, né? A gente vai provavelmente lançar agora em agosto, né? Até porque a gente teve um pouquinho de atraso na formação do comitê de governança e a gente estava discutindo com alguns parceiros para ver se eles aportavam recursos. Aliás, vou comentar um pouquinho sobre isso lá no final aqui da minha fala. O tema inicial que a gente queria propor é soluções inovadoras de governo digital, né? A gente estava montando a comissão ad hoc, né? Já tem alguns atores que já aceitaram. A gente vai disponibilizar esse site eletrônico na carta de serviços. Vamos tentar receber as propostas ainda durante agosto para avaliar e dar início das POCs em setembro e já ter os primeiros relatórios, eventualmente, a partir de dezembro do que estava acontecendo. Tá? Por que a gente escolheu isso de governo digital? Né? Porque a gente está estruturando uma ação transversal dentro da prefeitura, que é o programa de governo digital, né? Que é uma ação que foi impulsionada pelo prefeito, né? Mas é um programa transversal que visa acelerar e apoiar a transformação digital do governo municipal. Então, a gente, né, fez um grupo, né, multissetorial que eu coordeno ali, com o Procempa, com planejamento, com CETIC, com transparência, para que a gente pudesse estabelecer uma estratégia de transformação digital e ainda conectar os vários projetos nessa lógica de ter uma cidade mais na palma da mão. Tá? Isso tem a ver com o nosso primeiro PDTI, ali ficou um tique, mas na realidade a gente está chamando só de PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. É o primeiro que foi publicado, né, desenvolvido com o apoio da Gartner, né, publicado pelo CGTI ali, né, sob coordenação da Débora Vilela, que foi, né, diretora de inovação aí durante um tempo aqui, né, teve já nesse Conset aqui. Então, ele está hoje validado pelo prefeito. Ele tem 12 projetos estratégicos, que são aqueles que a gente está monitorando, e inclusive monitorando num sentido de crítica, né? Ou seja, assim,
por que eles ficaram parados tanto tempo? Por que eles demoraram? No sentido de pavimentar os buracos que esses... tem problemas, às vezes, com licitação, tem problemas com especificação, tem problemas com entendimento de alguns mecanismos por dentro de estruturas jurídicas internas. Então, o que a gente está olhando é por que esses projetos demoraram, em alguns casos, para ter uma ação remediadora, né? Começar a tapar o buraco, para que outros não caiam nos mesmos buracos, né? Então, esse projeto ele tem essa sensação muito de ser um metaprojeto, né? Ele coordena e estrutura uma série de coisas, né? Tá aqui os atores, né? E a gente tem alguns convidados sempre ali. O Gabinete de Comunicação Social tá participando com a gente também, né? Eu tinha esquecido de citá-los. E ele tem essas 5 dimensões. Foi adicionada uma sexta, né? E ele está em construção, que é, bom, a dimensão principal é prover mais serviços digitais ao cidadão. Mas para isso a gente tem algumas dimensões acessórias, né? A dimensão que a gente está chamando de cidade conectada é aumentar muito o número de sensores, monitoramento, conexão com Open Data, tudo que nos permite ter uma cidade mais gerando dados em tempo real, né? Então, aquele projeto, por exemplo, do cercamento eletrônico, ele aumenta muito o número de câmeras, né? Ele tá foi para a licitação, o pessoal lá percebeu que o custo do projeto tinha ficado um pouco abaixo do que o mercado precisaria, tá? Foi reformatado isso e ele vai voltar agora para licitação, e seria muito legal de ter, né? Ou seja, pessoal aqui mesmo, né, do nosso ecossistema formando consórcios eventualmente para atender aquele projeto que é o projeto, né, da Central do Cidadão. Ah, não, isso aqui não é nem isso. O que voltou foi da Central do Cidadão. O que está de monitoramento, né, o cercamento eletrônico, ele ainda não está fechando para ir para a licitação. O Cultura Digital é como é que a gente trabalha internamente do governo, né? A questão de treinamento, capacitação, engajamento, competições, né? Então, a gente tem trabalhado bastante ali. Vamos ter uma ação para que as pessoas de dentro do governo se sintam motivadas e engajadas em ser atores de transformação digital. A questão da modernização e digitalização de processos internos, né? Ou seja, como é que a gente não simplesmente digitaliza um documento, mas continua com o mesmo processo, né? Como se ele fosse em papel, mas como a gente reformata e redesenha o projeto para a gente ganhar agilidade. Porque senão não adianta nada, eu simplesmente tenho, né? Eu economizo papel, mas eu não ganho nada em termos de eficiência de processo, né? No momento que eu sou digital, eu posso ser paralelo, eu posso ter outro nível, né, de desenho de processo, e muitas vezes a gente pode simplificar processos, né? Não precisa passar por tantos lugares, então a gente vai fazer algumas ações internas em relação a isso. O lado de inclusão digital, que tem a ver muito com, no momento que o governo se torna mais digital, eu tenho que começar a habilitar as pessoas, né, para se relacionarem com o governo mais digital, então tem uma série de ações, desde da lógica dos notebooks nas escolas, né, dos tablets nas escolas, a iluminação digital, né, de todas as escolas, a iluminação digital de algumas áreas periféricas, ações que possam permitir a criação de embaixadas digitais, por exemplo, para que as pessoas que eventualmente tenham dificuldade de usar sistemas digitais possam ter atendimento, digamos assim, né, nos postos de saúde ou em alguns outros lugares. A gente está discutindo como é que a gente pode ter um pouco de apoio à inclusão digital. E a sexta dimensão aqui que está sendo discutida é a questão de governança digital, né? Como é que a gente estrutura os processos de decisão do governo para fazer uso desses dados, né? Ou seja, e tomar decisões baseadas em evidências. Esses são os projetos estratégicos, né, que nós herdamos do PDTI, né? O Portal do Cidadão, que está com a SMTC, que é uma nova entrada para todos os serviços digitais da Prefeitura. Papel Zero, que é um projeto que foi lançado pelo prefeito, né, e que propõe que a gente saia do meio físico para o meio digital, redesenhando processos. O Cidadão Digital, que está dentro do Gabinete de Inovação, e que trabalha com essa lógica dos cidadãos já nascerem, né, com uma certidão digital, e a gente está agora tentando botar serviços de saúde e de educação associados ao cidadão digital. O POA Transparente, que trabalha com a lógica de dados abertos, também está na SMTC. O Licenciamento Expresso, que tem a ver com as MAMUs, né, plataformas de licenciamento, seja para as antenas, seja para obras, seja para o licenciamento ambiental, né? A gente tem tido avanços importantes ali entre as MAMUs e a SMIDET ali em relação ao licenciamento. O Reorb Digital, que é um processo lá da habitação e regularização fundiária, que permite que a gente faça uma entrada de documentos e uma gestão de informações de quem está pedindo, né, apoio aí dentro de algumas políticas de habitação que existem de forma digital. A plataforma de fiscalização, que é um projeto que está com a segurança, com o apoio da Procuradoria-Geral do Município, que trabalha a lógica da gente ter uma plataforma integrada de fiscalização, né, que o fiscal seja mais
multitask, que a gente melhore essa lógica da fiscalização, né, sem impor ônus, digamos, às pessoas, né, e tendo uma resposta mais rápida por parte do governo. O portal de educação, que seria um projeto da SMED, sobre a questão da gestão das operações de educação. O Geoportal, que é um projeto que está na SMAMUS e na SMIPAI, que trabalha muito a questão da gente integrar as camadas de dados, né, georreferenciados da cidade. O Protege, que é da FASC, que trabalha com a questão de ter um portal para todos os serviços sociais da cidade de forma digital. E o monitoramento da cidade, que está com a segurança, que é essa lógica das câmeras e monitoramento aí de espaços urbanos a partir de uma rede de câmeras que estaria muito reforçada, com ferramentas de inteligência artificial dando suporte. Esse daqui já tem dinheiro, né, do BNDES ali, uma licitação grande que deve estar indo para a rua. Esse aqui, essa licitação que está sendo só reformatada, mas também já está pronta para ir para a rua, né, e alguns outros também já estão em andamento aqui. Para o sandbox, quais são as áreas de interesse que a gente gostaria, né, para esse primeiro sandbox que a gente gostaria de discutir com o nosso comitê ali? Soluções de digitalização de processos públicos, né, nessa lógica aí de que a gente quer transferir os processos do meio físico para o meio digital, mas óbvio que aqui embutido está a questão toda de mapeamento, reestruturação e redesenho de processos. Soluções de inteligência artificial para suporte à tomada de decisão, soluções de interfaces digitais com o cidadão, soluções de treinamento e desenvolvimento de cultura digital e soluções para a inclusão digital. Tu vê que isso aqui a gente está buscando startups que possam colaborar com aquelas dimensões fundamentais ali do programa de governo digital, né? E por isso que essa está sendo tomada como uma das primeiras chamamentos de sandbox que a gente quer fazer. A parte disso, nós estamos finalizando com a saúde, né? Ainda vai sair provavelmente pelo decreto, né? Porque a gente já está com o mecanismo muito avançado e a gente não estava com a sandbox aprovada, mas podia ser uma sandbox, ainda estamos discutindo isso, mas vão ser chamadas soluções aí abertas, né? De telemedicina, seja para atendimento de emergência, seja para especialidades. Então, isso aí está terminando com a secretaria e em breve ainda, agora aqui em agosto, deve ser lançado publicamente. Já estamos discutindo a data aí, Pamela, tem uma prévia de data, não? Sim, secretário, ou 17 ou 22, a gente está entre essas duas. Então, o Concept já fica sendo o primeiro convidado, né, para estar lá aí, né? A gente vai estar chamando, então, soluções de telemedicina. Por favor, né, Fernanda, nos ajuda, né, a mobilizar os atores ali, né? Isso aí tem um interesse muito grande e a lógica é fazer a POC esse ano para ter muito mais maturidade para fazer, eventualmente, uma contratação de soluções de telemedicina no ano que vem ali, né, pela Secretaria da Saúde. E a gente está fechando a negociação com um parceiro, também não quero aqui anunciar qual, né, para não tirar, mas para uma chamada de soluções para cidades inteligentes, em que a gente vai aportar aí alguma coisa perto de 1 milhão para financiar algumas soluções aí, né? Aí sim vai ter recursos aí para o desenvolvimento dessas soluções. E hoje a gente acabou de vir numa reunião com o Sebrae, né, de um outro programa que a gente está fomentando com o Sebrae, em que a gente vai tentar fazer algumas chamadas aí, né, que vão ser, digamos, sandbox turbinadas, né, do conceito do Living Lab POA, em que a gente vai primeiro chamar o pessoal para sandbox, mas se as empresas forem interessantes em soluções de smart cities e GovTech, elas podem cair, né, num track que vai dar aquelas mesmas bolsas, né, que o Acelera X tá dando, né, de 6 meses de R$6.000 lá, a gente deve tá construindo aí para que a gente faça isso de forma conjugada aí com o Sebrae, né, uma chamada especial para soluções para a cidade de Porto Alegre. Então tem muita coisa para acontecer nessa área, né, ou seja, vai precisar ter muita startup boa aí, porque a gente vai, né, ou seja, realmente, né, não só chamá-las, como tentar irrigá-las aí para que elas cresçam bastante. Então, né, a gente está aguardando as ideias e queremos muito aí a parceria do Consert como construtor de todas essas estratégias. Luiz Carlos, eu estou quase sem palavras aqui sobre o Sandbox. Eu sabia que ia ser uma coisa maravilhosa, não sabia que ia ser uma coisa desse tamanho. Tão maravilhosa. E eu digo mais, tá? Dinheiro para inovação e fomentar a inovação, obviamente, é necessário, é interessante, mas mais importante do que isso é a pessoa que fomenta a inovação querer inovação no quintal da sua casa, que é o que a PMPA está fazendo. Quer ver a inovação sendo testada no seu quintal e a partir dali ser exportada, que muitas vezes é aquele próximo passo. Tem um protótipo que quer mostrar na cidade que aquilo ali funciona, e a gente sabe que a regulamentação e ter a liberação de fazer tudo isso é um inferno burocrático. Agora, que nem tu comentou ali, tem cidades que tu vai ver, tem carros se autodirigindo pela cidade, tem robôs andando pela calçada,
e isso tudo é super bem regulamentado com uma parceria de indústria, startup, de todo esse ecossistema. Então, assim, eu fico maravilhado em ver Porto Alegre investindo tanto em ver a inovação que ela desenvolve aplicado no quintal da sua casa. Então, realmente, assim, Não, e a gente tem muito feito um feliz. trabalho de formiguinha, né, Zé Rodrigo, que a gente está muito trazendo essa cultura para cada uma das secretarias, né? Então, a gente está Sim. trabalhando com as secretarias, achando os inovadores nas secretarias, né? Ou seja, a gente tem aqui alguns nomes aqui, né? A Joana é uma inovadora nata ali, né? Ela está sempre me trazendo uma ideia nova aqui, a Ariana, Eu ia te o dizer Thiago, isso que é também. parceiro aqui, né? Da SMTC ali, né? Ou seja, a gente está contaminando, plantando sementes e reforçando aqueles atores já dentro do próprio ecossistema da prefeitura que tinham quase desistido, né? Que eram inovadores natos, mas que achavam que a gente não conseguia mobilizar as coisas. Acho que a gente está plantando algo que vai ser muito legal para o setor privado e para o setor público, né? Então, Eu Absolutamente. estou maravilhada também, eu estou impressionada. Não é São Paulo que tentou fazer isso um tempo atrás, e não sei se lembro que tinha um programa grande de São Paulo, se eu não me engano. Não sei se aquilo andou também. o que é legal, né? E expressa um pouco o nosso momento, né? Nós não estamos fazendo isso em termos de silos, né? Porque isso acontecia, né? Não é que ninguém tenha pensado em inovação, mas normalmente é assim, ó, um departamento pensa. Por exemplo, Salvador veio conversar conosco e disse, cara, a gente tentou fazer algo lá, mas a gente tentou forçar as coisas a acontecerem e não funcionou, entendeu? Não pega, entendeu? Porque, na verdade, tu não estabeleceu a cultura. Eu acho que é isso que eu tenho dito, assim. Hoje eu estava combinando de fazer uma palestra sobre... E é muito bacana, né? Ou seja, Porto Alegre está sendo chamada para falar para as outras cidades pela Gartner sobre por que nós estamos, né, vivendo esse momento de inovação, né? Então, eu vou estar lá no dia 24, lá para falar um pouco de tudo isso. E E tu eu disse que eu queria começa falar pela de... aliança, né, Luiz? Isso, Tem que começar pela aliança. e isso que eu Ali que falei para a começa. Gartner, eu quero primeiro falar do contexto, entendeu? Porque a gente Claro. mudando a mentalidade a Sim, partir isso do já- pacto, a partir da aliança, a gente conseguiu trazer isso para a prefeitura e agora a gente está trazendo a estratégia de inovação para dentro da prefeitura, mas ainda com um monte de parcerias externas, né? Então, assim, no momento que o prefeito se surpreende lá, que o fórum, na verdade, tem um monte de instituições, no momento que a gente, em vez de ter um projeto Hub da Saúde, em que a prefeitura quer governar tudo, ela, na verdade, chama os atores e diz, cara, vamos trabalhar juntos, mas vocês têm que ser a governança disso. A gente muda a maneira como a gente está se relacionando e, portanto, os programas ficam muito mais robustos, mais permanentes. Aí a gente faz só o nosso trabalho, digamos assim, né, de inclusive, trazer a inovação como valor para dentro da prefeitura, né, não só para fora, e botando os instrumentos para que a gente vá, né, ou seja, irrigando esse processo todo. Mas acho que é um processo muito consistente que a gente vem vivendo como cidade, né? Por isso eu tenho a esperança de que ele realmente tenha, né, consiga chegar onde a gente ainda não chegou, né? E outra coisa, Luiz Carlos, eu tive uma reunião algumas semanas atrás com uma secretaria do Estado. E aí a grande reclamação do membro ali da secretaria era que os acadêmicos, do grupo do qual nós fazemos parte, ele disse que os acadêmicos vêm aqui, querem os nossos dados, publicam um artigo e vão embora. Então, tu vê assim, eu como acadêmico, a coisa que eu mais quero é ver minha pesquisa aplicada na prática. Só que, assim, mesmo a gente, chega uma hora que a gente desiste, sabe? Então, é um ciclo que tem que ficar se realimentando. A academia tem que saber que ela tem esse espaço para colocar na prática a pesquisa e o município e mesmo a indústria tem que saber que pode contar com a academia para colocar coisas em prática, sabe? Então, assim, quebrando esse ciclo e assim, mudando um pouco essa cultura de começar a aplicar a ciência, e aplicar a ciência no município, no estado, né, ao qual a gente pertence, assim, é de extrema importância. Deixa eu aproveitar. A Rita, acho que queria falar ali. A Rita quer falar. Rita, por favor. É isso que, por exemplo, nós levantamos como início dessa reunião, o mosquitômetro. Nós apoiamos como uma atividade acadêmica e queremos e vamos apoiar o que o município fizer com esses protótipos elaborados pelos acadêmicos que agora são empresários. É demonstrar que isso é viável, em primeiro lugar, e segundo, demonstrar que o Conselho tem o seu papel e está, passo a passo, podendo desenvolvê-lo. Tá? Eu acho que o que a gente exerceu dentro do pacto e a gente agora está fazendo é ter uma visão em que a gente acredita na inovação, mas não é uma visão romântica, é uma visão pragmática, né? Tá, tudo bem, a gente acredita, quais são os primeiros passos? Como é que eu mostro que dá para fazer? Como é que eu estimulo outras pessoas a partir dessa ocorrência, né? Então, acho que a gente
aprender um pouco isso no pacto, e a gente começou a fazer isso, cara, bota as primeiras POCs a rodar, cara, e aí as pessoas mostram, talvez um dos testemunhos mais bacanas, né, me ajuda aqui, Pamela, né, tu estava junto na coisa, foi das empresas que a gente conversou com eles, e depois eles mandaram uma mensagem, cara, incrível a agilidade, como é que foi mesmo, Pamela, que eles mandaram uma mensagem dizendo que tinha sido... Nunca tinham visto tanta agilidade no setor público. Então, assim, na hora que tu consegue fazer com que as pessoas tenham esse tipo de resposta, digamos, né? Ou seja, tu está muito mais perto de conseguir destravar a cidade, né? Então, isso é muito bom. Acho que é um momento muito legal. Luiz Carlos, muito obrigado. Deixa eu aproveitar e também agradecer o nosso convidado aqui, o Aldir. Aldir está aqui com a gente agora. Aldir, muito obrigado aí por aceitar o convite. Minha lenda viva, meu mestre maior, né? Eu sou... Eu gosto que a gente se encontra sempre, não importa onde. Eu sou o gafanhoto do Aldir, entendeu? O Aldir dispensa apresentações. Oi, pessoal. Tudo bem, Aldir? Tudo bem a todos. Pessoal, Aldir, nós te convidamos para nos apresentar um pouquinho do Pacto pela Educação, convite feito pela professora Rita aqui, já te agradeço o aceite, e sem mais delongas, já te passo a palavra também, Aldir, para nos falar um pouquinho a respeito. Rita, queres comentar alguma coisa? Queria fazer aquele preâmbulo para o pessoal entender por que da presença do Jorge, por que da presença da Suzana e por que da presença, nos últimos momentos, do Luiz Carlos, para entender como é que nós estamos montando, entende, o cumprimento das diretrizes aprovados na conferência de junho de 21. Tá? Permite fazer esse pequeno preâmbulo? Rita, mais do que isso, tá? Eu faço o seguinte, eu te passo a palavra e tu coordena essa parte final da parte da educação, porque tu, né, está muito mais tempo, né, nessa área do que eu, e os convites que partiram para o Aldir e para a Suzana partiram da Rita, né? Então, primeiramente, agradecer a Rita pelos contatos, Rita, e aí eu te passo agora o resto da reunião para tu fazer essa mediação aí. Podemos até juntar o Aldir e a Suzana, fazendo meio que um painelzinho, né? Só para esclarecer, gente, o Aldir veio a convite do Pacto pela Educação e a Suzana a pedido do Porto Alegre Cidade Educadora, né? Então, a gente entra um pouco mais na parte da educação. Né? Rita, te passo a palavra, então, e fica aí com a reta final da reunião. Exato. Eu vou ficar aqui, tá, gente? Só a Rita coordena. Né? Uhum. Com teu apoio, né, senhor presidente? Com certeza. Gente, é o seguinte, na ênfase 3 das nossas diretrizes, que se intitulava Porto Alegre, Cidade do Futuro, foram selecionadas, eleitas com representatividade, 2 diretrizes. Uma é fomento à criação de um polo tecnológico produtor de mudas de espécies nativas, tá? Incentivando a paisagem de alta complexidade e plantio de impacto na área pública. Isso era o que a Maria do Carmo iria apresentar para nós na reunião de 7 de dezembro. Tá? Reunião que foi transferida e que, com o falecimento da Maria do Carmo, ficou de molho, mas que nós desejamos muito, entende? Que dentro do Porto Alegre Inovação, entende? Esse aspecto seja retomado, porque Porto Alegre, sob o ponto de vista de meio ambiente, está precisando de muita ajuda. Tá? A segunda diretriz, essa sim, específica à fala do Jorge e da Suzana, dizia que era fomento de ações de inovação tecnológica que promovam o conceito de cidade inteligente nos quesitos educação, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, serviços públicos e acesso à internet. E esta foi uma das falas na reunião de 7 de setembro, quando o Luiz Carlos assumiu a vice-presidência, tá? A segunda vice-presidência do Conselho, e apresentou o que o Gabinete de Inovação estaria fazendo. Então, considerando essas diretrizes, nós nos propusemos a levantar o que já está sendo feito em termos de quesitos de educação e o que nós podemos fazer mais no sentido de realmente esses movimentos
não apenas serem conhecidos por nós, mas que nós nos tornemos ativos, atores, entende, para os resultados que ele se propõe. Então, quando da apresentação do Gabinete de Inovação, no 7 de setembro, nós percebemos que Porto Alegre está se movimentando de uma forma bastante ágil, no meu entendimento, posso estar equivocada, gente, de nós percebermos a participação de Porto Alegre em alguns movimentos importantes. Um movimento abrangente é um movimento que o Oldi vai nos falar, que é o Pacto da Educação. E um segundo movimento que a Secretaria, em que o governo municipal, o executivo, está trabalhando, é sobre o resgate de Porto Alegre, cidade educadora, e, ao mesmo tempo, fazer com que isso avance para uma cidade inteligente. Ou seja, temos uma diretriz mais ampla, estamos trabalhando nesse sentido, mas é importante que nós, conselheiros, saibamos o que está sendo feito e possamos participar com as intervenções que, ao menos, sempre foram o nosso propósito há 26 anos. Tá? E tem mais. Paralelamente a esses dois movimentos que o Jorge e a Suzana vão nos falar, está acontecendo em Porto Alegre um movimento também dentro das diretrizes, que é a elaborar primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, com a participação do Pô Inquieta, e eu represento o conselho dentro do Pô Inquieta, tá? E de outros coletivos e pessoas que querem cooperar com Porto Alegre mais inclusiva, tá? Que é uma organização apartidária e independente, denominada Ponta, que foi criada no dia 2 de julho de 21. Tá? O congresso vai acontecer no dia 26 de agosto, que é a abertura do congresso, na comunidade planetária. O dia 27, junto a uma escola municipal do Morro da Cruz, e dia 27 e 28, junto à escola municipal do Morro Bom Jesus. Ou seja, a própria periferia está se movimentando no sentido de ser inclusa, ser considerada, ser vista, entende? Por Porto Alegre e pelos porto-alegrenses, e, consequentemente, também dentro de uma das diretrizes que foram aprovadas na conferência de julho de 21. Tá? Então, o momento da fala hoje do Jorge, que te agradeço imensamente pela disponibilidade, falando no sábado e já recebendo a resposta do próprio sábado, tá? E da Suzana também, feita na sexta, consolidada no sábado, entende? E também aceita de imediato. Nós precisamos, enquanto conselheiros, e essa é a minha sugestão, gente, continuar de mangas arregaçadas como sempre estivemos. E realmente podermos trabalhar dentro dos nossos conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Era isso que eu queria conceituar para vocês entenderem que o Oldi e a Suzana não caíram de paraquedas aqui dentro. E, ao mesmo tempo, que o Luiz Carlos perceba que o seu chamamento feito em dezembro, tá, já estava sendo cumprido, entende? E agora consolidado com esta fala. Oldi, te dou a palavra. E obrigada por estares aqui. De um microfone, Aldir. Desculpem. Muito obrigado, Rita, pelo gentil convite. É uma satisfação rever tantos amigos e amigas aí que eu não via há algum tempo, mesmo que virtualmente, ou mesmo que só o nomezinho, né? Bom, eu vou de imediato, então, Rita, fazer uma apresentação, como tu me pediste, sobre o que é o Pacto pela Educação. Né? Posso subir aqui? Estou liberado para subir a apresentação? Está compartilhando já? Só um pouquinho, Aldir. Agora tá. Obrigado, Branco.
Qual é o tempo, Rita? Uns 20 minutinhos. Sei que tu gosta de falar, todos nós gostamos. Sim, 20 minutinhos é só para dar oi. A nossa reunião termina às 16. E temos Tá, mais okay? 2 pautas posteriores. Então tá, eu vou tentar fazer bem rápido. Essas pautas são plenamente postergadas, tá? Sem problema nenhum. Pela relevância delas. Pela né? relevância da presença do Aldir e da Suzana aqui, com certeza. Bom, pessoal, então, vamos falar um pouquinho do Pacto pela Educação, né? Essa ação, vamos dizer assim, acho que a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que ela é um movimento de pessoas físicas, né? Não é um movimento institucional. Nenhum de nós que estamos envolvidos, acredito que muitos de vocês também já façam parte do Pacto, já tenham aderido no site do Pacto, não é um movimento institucional. A gente não está representando ou envolvido com as nossas instituições. Todos nós, hoje nós temos mais ou menos umas 2.000 pessoas, era 1.500 há 2 semanas atrás, então umas 2.000 pessoas que já assinaram, né, a participação no Pacto. É um movimento de pessoas físicas. Esse é o ponto inicial, né? Quando a Rita conversou comigo, a gente conversou no sábado, né, da questão da institucionalidade, então isso é o ponto de largada. Assim. Parte de uma percepção, vamos dizer assim, de um grupo de pessoas, realmente de um grupo de pessoas, que a gente vinha conversando em diversas esferas, partindo de vertentes diferentes, né, vertentes tão diferentes quanto o Conselho Estadual de Educação, que eu faço parte, o Gustavo Borba faz parte, a Mônica Tim faz parte, quanto o Transforma, né, que é um movimento de empresários no nosso estado, que o Daniel Randon faz parte, que o Leandro faz parte, que o Ronald faz parte, né? E pessoas que iniciaram nas primeiras conversas, nas primeiras reflexões, a gente tinha reuniões todos os sábados aqui durante uns 2 meses, eu acho, aqui na PUC, aqui no Tecnopuc, o Marcelo Reck, quem mais? Bom, é um grupo de pessoas, todos envolvidos com cada um com os empresários com uma preocupação da qualificação das pessoas para efeito de atuação no mundo do trabalho, vamos dizer assim. Nós, da área de educação, preocupados com a questão das desigualdades, né, profundamente aprofundadas, né, aceleradas pela pandemia, né, o que talvez um dos efeitos mais perversos dessa crise sanitária que a gente viveu se manifeste exatamente na área de educação, né? Sem dúvida nenhuma, é a área que, de forma mais clara, mostra o quão triste foi esse processo e as consequências geradas, em especial na educação pública, né, no ensino público. E o ensino público, no ensino básico, é 80% da população brasileira, né? Então, isso aí só aumentou uma desigualdade social que já era enorme, basicamente em função de uma desigualdade educacional que já era enorme, que ficou pior ainda, na realidade, a partir da pandemia, com reflexos que talvez a gente vá pagar essa conta no próximo decênio, né? Nos próximos 10 anos. Se a gente tiver sorte, vai ser só isso. E é claro que essas questões todas envolvem uma série de assuntos, talvez todos eles já presentes antes da pandemia, né, nas análises que a gente vinha fazendo, mas todos eles, de uma certa forma, acelerados, uns mais, outros menos, pela crise sanitária, né? Desde a estrutura nas escolas, nós estamos falando de escolas que a gente teve a oportunidade de visitar, da educação básica aqui na nossa cidade, Porto Alegre, que é a capital, onde nem a estrutura sanitária dos banheiros é minimamente aceitável, vamos dizer assim, para usar um termo suave, nas condições que estão hoje presentes, né? Então, a crise sanitária gerou toda aquela dificuldade de acesso à tecnologia local para estudar em casa, né? A ampliação assustadora da evasão. Então, todo esse conjunto de questões, né, que lá em 2020, hoje os dados são piores ainda, né, mas que lá em 2020 já mostravam uma aceleração desse processo, aí só não abordando a qualidade do ensino, e sim abordando somente a taxa de conclusão, né? Mas aí já dá para ver nesses números o grau de diferenciação que a gente
encontra, né? É muito forte, né? É muito significativo, são números muito díspares. E quando a gente analisa, antes da pandemia, o nível de educação, o nível de aprendizagem, aliás, não educação, e a gente compara entre os níveis socioeconômicos mais baixos e mais altos, por exemplo, em português e matemática, é mais triste ainda. E é claro que todos nós sabemos que aqueles 19% que aparecem ali no nível socioeconômico alto na matemática, por exemplo, é uma vergonha, né? 19%. É uma vergonha. E isso são nos níveis mais elevados. Isso se reflete em todas as habilidades digitais, né? Todo o letramento digital. A gente tem um desafio enorme no nosso país, que é anterior à pandemia e acelerado pela pandemia, né? Em contrapartida, a gente tem uma Constituição Federal que, no seu artigo 205, para mim, é o artigo mais bonito da Constituição, eu sempre digo isso, né? A educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família, né? Ela tem que ser dinamizada em colaboração com a sociedade, né? Visando um desenvolvimento dos jovens em duas frentes. A questão do exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Né? E a verdade é que, em termos globais, no nosso país, a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Sempre lembrando que nós estamos falando, lembrando que 80% da educação básica brasileira é nas escolas públicas. Né? Então, nós somos, hoje, mais de 2.000 pessoas que assinamos o manifesto. É um movimento da sociedade, espontâneo, porque ele surgiu realmente espontâneo, né? De conversas, de reuniões, de voluntário. Todos nós somos voluntários, ninguém financia esse movimento. Ele é estratégico, ele busca ser transformador a partir da conscientização ou de esforços que permitam conscientizar a sociedade da importância da educação. Eu, pessoalmente, sempre digo, né, desde que há muito tempo, que o grande desafio da inovação, por exemplo, que é a minha área, é a educação. Né? O desafio da inovação, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com startup, não tem nada a ver com coisa nenhuma relativa à luzinha piscando. Né? O desafio da inovação tem a ver com a educação, tem a ver com formação de jovens, né? Tem a ver com um país que, se a gente falar um pouquinho de educação superior, nós estamos falando de um país onde algo ao redor de 17% dos jovens e mesmo da população total brasileira tem acesso à educação superior, né? 17%. É bom não pensar muito onde estão os outros 83%. Esse é o drama brasileiro, de um modo geral. Esses números estão um pouquinho defasados, né? Porque isso é de 2 semanas atrás, quando a gente fez a segunda reunião pública, né? Que foi no Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Um auditório, algumas pessoas estavam lá, a Rita estava lá. Aldir, tu não estás compartilhando nenhuma tela, né? Não eu está tô. aparecendo para nós nada. Eu não acredito, pessoal. Desde o início? Desde o início. Sério? Desde o início. Mas eu perguntei para você se estavam vendo. Não. Mas tá tão bom, porque... Aldir. Tá super legal. A tua conversa é extremamente ilustrativa, mas... E agora? Agora começou. Tem o e-mail aqui. Mas vocês vão de matar. O que vocês disseram que estavam compartilhando antes? Tá matando. Agora sim. Mas tá em modo de edição ainda. Só um pouquinho. Eu não vou voltar lá para o início, tá, pessoal? Vou passar rapidinho aqui, tá? Vou passar rapidinho. Fica à vontade, Aldir. Estava bem ilustrativo, a nossa imaginação está boa, não te preocupe. Eu estava viajando aí, o artigo 205. Aqui, eu estava aqui, né? Então, nós temos um grupo de umas 300, hoje deve ser umas 400 pessoas que se apresentaram como voluntários, mais de 150 propostas de projetos. Isso aqui é muito importante, pessoal. O Pacto pela Educação, esse movimento de pessoas físicas, o nosso propósito, vamos dizer assim, é inspirar, é mobilizar, é conectar, é articular, é dar protagonismo, né? É inquietar, né? É apoiar projetos. Não é executar projetos, nós não vamos fazer projetos na área de educação, nós não vamos operar projetos, nós não vamos financiar projetos na área de educação. É realmente um movimento da sociedade civil, de pessoas físicas, preocupadas com a questão, eu diria diferente, preocupadas com o futuro do nosso estado, né, do nosso país, da nossa cidade, e que acreditam que o futuro passa pela educação, antes de qualquer outro tema, qualquer outro assunto, qualquer outro aspecto que a gente possa analisar. Né? O Pacto está desenhando uma governança, ele está todo em construção, né? A gente está construindo junto. Nós tivemos a primeira reunião aberta
lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Quando nós fizemos a primeira apresentação, ali nós éramos umas 10 pessoas. Literalmente, mais ou menos não, nós éramos 10 pessoas. Né? E a partir dali que a gente abriu para adesão, vamos dizer assim, hoje temos essas 2.000 pessoas, mais ou menos, que voluntariamente entraram e se inseriram no Pacto pela Educação. Nós estamos montando, a primeira reunião, então, foi lá na Casa de Cultura. A segunda foi há 2 semanas atrás, foi há uns 2 meses. A segunda foi há 2 semanas atrás, no auditório do MP, do Ministério Público. Ali devia ter não sei quantas pessoas lá. A Rita, me ajuda, que tu estava lá também. Mas, sei lá, tinha umas 300, 200 pessoas, não sei quantas pessoas tinham lá. Tinha muita gente. Aproximadamente umas 300, pelo tamanho do auditório que foi utilizado. Isso, Rita, era bastante gente. Nós estamos agora montando um conselho, a gente pediu adesões, né, pessoas que indicassem, outras, né, ou se indicassem, que tivessem interesse de participar desse conselho. A gente recebeu uma série de indicações, nós estamos com diversos nomes, né, que foram sugeridos. Algumas pessoas a gente conhece, outras a gente nem conhece, a gente está conversando. A ideia é montar um conselho de 40 a 60 pessoas, dividida de uma forma relativamente equilibrada entre governo, ensino, né, sociedade civil e empresas, né, que seja um grupo, esse conselho a gente prevê que se renove a cada 2 anos, que ele seja o mais plural possível e diverso. Essa segunda reunião teve um grau de pluralidade muito bonito, assim, muito legal, assim, para quem participou, deve ter ficado com uma impressão muito boa. A gente ficou muito feliz em termos de participação. A gente tem um comitê executivo, que é basicamente essas pessoas, nesse momento, né, nós vamos crescer o comitê executivo, mas basicamente essas pessoas que eu citei antes, que começaram a se envolver e dessas reuniões que a gente fez aqui, eu digo aqui porque eu estou aqui no Tecnopuc agora, a gente fez ali no CriaLab. Nós temos um coordenador que a gente definiu nessa última reunião lá no MP, que é o Leandro, né, que está alocado em 20 horas semanais para atuar como coordenador do grupo, desse nosso grupo, e um grupo estratégico que nós também vamos montar a partir do conselho, né, nessa próxima etapa. Aí a composição do conselho, que eu falei antes. A ideia é trabalhar num primeiro momento tentando recuperar ou tentando apoiar, né, como eu coloquei antes, né, dinamizar, apoiar ações que tenham um impacto no curto prazo, né, nessa linha da recuperação do aprendizado, né, do que ocorreu na pandemia, principalmente na educação pública, e a médio e longo prazo realmente reconstruir, né, ou definir, né, um conjunto de novas referências da educação conectadas com o nosso tempo, né, com a sociedade que a gente vive hoje. Essa é a ideia. Esses são os 3 princípios do pacto, né? Equidade, diversidade e inclusão. Não é nada diferente do que se encontra em qualquer abordagem moderna com relação às dinâmicas educacionais no mundo todo, né? Principalmente em países que já resolveram esse desafio da educação, né? São basicamente os países que a gente considera desenvolvidos, a maior parte deles no hemisfério norte, como princípios que norteiam. Aqui são os eixos. A gente chama de eixos, né? A gente trabalhou esses 7 eixos como norteadores da ação, né? Eu posso passar rapidinho, deixa eu ver, já foram 10 minutos. Quanto é que a Rita falou? 20 minutos, né? Então, eu vou passar rapidinho por cada um. A educação como responsabilidade coletiva. Na reunião do MP, a gente pegou um exemplo de projeto, 1 ou 2 exemplos de projeto de cada eixo que foram apresentados. Por exemplo, o que a Suzana vai falar agora, depois, sobre o Cidade Educadora, foi um deles, né, que o Alex, se não me engano foi o Alex, ou foi o Léo, não, foi o Alex, apresentou, né, que é um projeto no âmbito do Pacto Alegre, mas diversos projetos foram apresentados por eixo, né? Então, a educação como responsabilidade coletiva, né, essa ideia de que a sociedade toda tem que se envolver, porque isso é o futuro da sociedade como um todo, né? Não adianta nem para muitos de nós que fazemos parte daqueles 20% da população que tem um acesso e hoje em dia, no nosso país, ser formado já nos coloca dentro de 17% da população. Já é uma minoria expressiva, né? Ou seja, o entendimento da educação como uma responsabilidade coletiva. Uma das apresentações que foi feita, eu acho que foi até aqui, né, Rita? Foi da Jaque, né, da Negra Jaque, exatamente desse evento que a gente está participando, que vai ocorrer agora na última semana de agosto, daqui a 3 semanas,
que é o Educação para a Cidadania, que nós vamos organizar esse evento com o lançamento, na última sexta-feira desse mês, o lançamento na Vila Planetário. Depois nós vamos ter o sábado todo ali na Bom Jesus, o domingo aqui no Morro da Cruz, aqui atrás da PUC, e a entrega dos documentos, né, do que vai ser gerado no evento, na Câmara de Vereadores na segunda-feira, né? Essa é a programação que a gente tem. É um evento todo sendo organizado com uma captação de crowdfunding, né, de todos nós, todos nos ajudando, né, com valores relativamente baixos, assim, mas que vão viabilizar esse evento articulado em 3 comunidades da nossa cidade. Só uma pequena correção, Jorge. Nós decidimos fazer um relatório mais consolidado do Congresso para poder apresentar depois para tanto o município quanto área legislativa, executiva e judiciária. Tá? Não vai ser na segunda-feira, vai ser depois mudou que a segunda-feira? Consiga. Vamos Que fazer pena, uma consolidação. Foi uma decisão tomada aquele nessas desenho, reuniões. a Mas última que eu fui. a ideia permanece. Tá? Bom, o segundo eixo é a educação baseada em evidências, né, que na realidade dentro de um contexto. Esse é um eixo bastante polêmico, vamos dizer assim. Isso aqui mexe com algumas visões políticas muito complexas, né, com relação à questão da educação, né, educação baseada em evidências, do ponto de vista de gestão, né, a questão de avaliação de desempenho, avaliação de qualidade, né, de expectativas de aprendizagem, talvez seja um dos eixos mais polêmicos, porque aqui traz toda uma questão de visões políticas associadas. A valorização e formação continuada dos profissionais de educação, como algo fundamental, não existe educação, né, sem professor. A avaliação do impacto da docência na aprendizagem, ou seja, a ideia de que a atuação docente, as práticas de ensino só tem sentido se elas resultam em aprendizagem, né? Aquela história, o ensino só acontece, o processo de ensino e aprendizagem, ele realmente só ocorre quando a aprendizagem se realiza, né? Ela não é unidirecional. A reorganização da governança na educação, esse é outro item bastante polêmico, né? Nós temos um sistema educacional nosso aqui, gaúcho, que é, vamos dizer, complexo, assim, para não me incomodar, né? Principalmente na área de educação básica. Eu sou um que estou me envolvendo agora, eu sempre atuei na educação superior, né? E conhecendo um pouco da educação básica e da estrutura que nós temos de gestão e da educação básica no Rio Grande do Sul, a gente se dá conta por que a nossa educação está do jeito que está, né? Parece um modelo feito para não funcionar, me desculpem a expressão, mas a coisa parece realmente muito bem organizada para não dar certo, porque tu não consegue fazer as coisas, às vezes parece, não tem recurso, por isso que tu não arruma a pia do banheiro da escola, ou tu não arruma a energia elétrica da escola. Não, mesmo tendo dinheiro tu não consegue, é algo assim quase surreal, né? Beira o surreal. Então, uma reorganização da governança é absolutamente necessária. A questão dos novos ambientes de aprendizagem, né? Tem toda uma questão ali que vai desde a iluminação, né? Desde do acesso Wi-Fi nas escolas, até o próprio processo de manutenção, a criação de novos ambientes, né? Ambientes tipo espaços de coworking, coisas que não são tão complexas assim, dentro desses ambientes. A educação, aqui uma percepção, né, de que a educação é a base hoje do desenvolvimento econômico, não só social, cultural, mas é a base do desenvolvimento econômico, né? Aqui entra muito a visão dos empresários, né? Que hoje nós temos simultâneamente, se vocês derem uma circulada aqui, todos vocês conhecem aqui o Tecnopuc, o Caldeira, o Zenit, o Tecnocinos, só para ficar em Porto Alegre, o Nau, vocês vão encontrar com todas as empresas aqui que vocês conversarem agora. Eu estou vindo ali da Forol aqui, conversando com o Zeca. A maior reclamação de todo mundo é a falta de gente. Não tem desenvolvedor, não tem profissionais, são milhares de vagas abertas nesses ecossistemas, e por outro lado tem 12 milhões de desempregados no Brasil. Porque a verdade é que a gente tem uma educação que forma profissionais para o século XIX. O que não seria ruim se a gente não tivesse no século XXI. Isso é um grande desafio, né? A base de formação. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala há 20 anos. Eu ouço o Daltro, lá da URGS, falar sobre letramento digital nas escolas do ensino público há 20 anos. E a gente não tem ainda. Bom, fechando os eixos aí, deixa eu ver como é que eu estou, 16 minutos. A sede do Pacto, assim como a gente fez no Pacto pela Inovação, a nossa sede inicial, as reuniões aqui na PUC, aqui no Tecnopuc, encerraram exatamente antes da última reunião, porque agora nós temos uma sede já para os próximos 2 anos.
A ideia, como no Pacto pela Inovação, é a gente girar a sede, né? Então, nesses 2 primeiros anos, a sede vai ser ali na Unicinos, como a gente fez com o Pacto da Inovação, numa sala bem legal, que é essa aí que vocês estão vendo, ali no 5º andar do prédio Danilo. Depois desses 2 primeiros anos, a gente deve ir para uma comunidade, muito provavelmente o Formor Hub, aqui no Morro da Cruz, né? Que é um ponto bem central assim, dessas ações que nós estamos desenvolvendo. As primeiras reuniões que envolveram a criação do Pacto pela Educação foram ali, com o pessoal do Morro da Cruz, o Michel, acho que vocês conhecem, né? Muitos deles, a Negra Jaque e assim por diante, porque é absolutamente fundamental, né? Esse envolvimento com todos, né? De uma forma bastante abrangente, inclusive. Fundamentalmente, o que a gente está visualizando, né, enquanto grupo, nós temos uma pessoa no grupo que tem uma inserção na educação muito forte, né, de uma trajetória de muito reconhecimento, que é a Mônica Tim, né, que foi diretora de um colégio, né, de altíssimo nível aqui na cidade, israelita, né, durante 17 anos. Hoje é uma startupper, né, ela tem a Elefante Letrado, que é uma atuação muito forte, é a nossa porta-voz, vamos dizer assim, junto com a Aline da Odabá, são as 2 pessoas que fazem as apresentações, que fazem nos 2 eventos foram quem fizeram as apresentações, tanto a Aline da Odabá quanto a Mônica a Mônica. Basicamente é isso, né? É um grupo preocupado no desenvolvimento de uma nova educação para uma nova sociedade, né? Em sintonia com o nosso tempo, né? Dentro de uma perspectiva de que ou a gente transforma a educação, me desculpem a expressão, ou a gente transforma a educação do nosso estado, do nosso país, ou nós vamos continuar desenvolvendo bolhas maravilhosas. Eu estou dentro de uma delas aqui agora, né? Enxugando gelo, porque é um jogo hoje que não passa de 10%, 15% da população brasileira, né? E a gente não vai transformar a sociedade com 10%, 15%. Nós vamos transformar a sociedade quando nós invertermos essa conta, né? E para inverter essa conta, a gente precisa inverter a conta da educação. Nós temos que transformar os 20%, os 17% em 80%. Aí a gente entra no jogo, né, de todos os países desenvolvidos que já percorreram essa caminhada nos últimos 70 anos, né, em algum momento dos últimos 70 anos. Bom, o Pacto pela Educação é isso, então, não sei se foi muito rápido, né, 19 minutos, para dar uma noção. Esse aí é o nosso QR Code para assinar o manifesto. A fase que nós estamos agora é analisando todas as sugestões de nomes para compor os conselhos. Nós temos reunião hoje, toda terça-feira, né? A gente tem reunião toda terça. Antes era sábado de manhã aqui, agora é toda terça, final de tarde, lá na sede, vamos dizer assim, da Unicinos. Pessoal, 19 minutos e 50 segundos, nem acredito que sou eu. Mas, Jorge, parabéns. Isso sem os slides, uma parte. Jorge, muito legal. Mais uma vez, assim, tudo que tu toca a mão aí é fantástico e fica... Que bom que tu botou a mão nisso aí, porque eu acho que aí tem uma chance de sucesso aí muito grande. Mas é uma triste realidade, né? Acho que a Rita já deve ter comentado, assim, eu não conhecia esse projeto, né, mas quando a pandemia começou, o Conset, né, eu estava ali na gestão do Conset, e a gente ficou louco, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? Aí a gente pediu uma escola para a secretaria e começamos a conversar com o diretor da escola, e a gente queria muito ajudar a fazer alguma coisa, aí já começamos a criar coisas na cabeça, né? E com aquela coisa, o Conset não faz nada, achei muito legal que tu já dividiu ali, a gente não faz, a gente queria nós irmos lá fazer. E o que me chamou a atenção foi uma coisa que tu falasse agora, que é o diretor fez algumas reuniões com a gente, ele disse, a gente tem dinheiro, a gente tem a verba. Eles não sabiam como fazer, como organizar as coisas para andar de uma forma mais moderna, que fluísse mais, tudo mais. Então, isso chamou muita atenção da gente, é o que tu está dizendo agora. Então, acho que parece que uma curadoria em cima disso tudo já vai dar um passo grande, assim. E a gente ficou com essa vontade, né? Como é que era o nome da escola? Morro... Esqueci o nome agora, mas era aqui Era daqui da Zona Sul, Jorge, perto até ali da tua casa e tudo. É uma escola super boa, fisicamente. Vocês lembram que a gente viu fotos e tudo? Um diretor super ávido, assim, porque a gente fosse lá e metesse a mão.
Então, parabéns aí, eu acho que vai ter muita coisa boa. Tu vai encontrar resistência, como tu imagina, tu deve saber, né? Mas a gente mesmo, quando queria falar de empreendedorismo na escola, a primeira coisa que ele pegou e disse pra gente assim, vai ter um grupo aqui que não gosta disso. Tá, mas como assim não tem um grupo que não gosta disso de empreendedorismo? Tá bem, né? A gente ficou pensando como chegar. Mas, parabéns. Isso. Tu sabe, Fernanda, que uma coisa que chama muita atenção, de novo, para mim é uma certa novidade, assim, me envolver em alguma coisa que é bem educação básica. Então, o centro do negócio é a educação básica. É uma coisa muito impressionante, porque a gente conheceu alguns casos, assim, eu não me lembro, Rita, se ela falou, eu acho que ela falou daquela escola de Novo Hamburgo, sabe aquela escola que ganhou aquele prêmio internacional, uma escola pública, estadual de Novo Hamburgo. Eu não me lembro o nome da professora. Cara, é um negócio incrível que eles estão fazendo lá. Aí tu te dá conta que dá para ser completamente diferente do que é, sabe? Tem uns casos assim incríveis. O fascinante é por que isso não é a regra, sabe? Isso é a exceção. Porque são as mesmas condições, são os mesmos problemas, são os mesmos... E tem uns lugares que fazem os negócios assim que a gente... É tudo mesmo. E o mais importante é que esses casos aparecem porque há uma certa indisciplina por parte da escola. Eles conseguem envolver a associação de pais, conseguem envolver algum empresário, entende, que possa ajudar a escola, e apresenta o projeto, e a apresentação do projeto é tão evidente que não pode receber um não, entende, que deixam ir. Tá? E aí a escola consegue montar a estrutura que conseguiu montar. E, na realidade, os profissionais egressos da escola, daqui um pouquinho aparece o nome, mas é uma escola fora de série, entende? São absorvidos imediatamente na região. E se nós olharmos as áreas na região, entende? Que não falta pessoal qualificado, empregado, é aquela região ali de Novo Hamburgo, São Leopoldo, entende? Aquela região lá. E tem um outro aspecto, né, para todos nós, né, todos vocês aí, todos nós, né, que somos da área de ciência, tecnologia, de inovação, essa área, a coisa para mim mais interessante, essa é uma área que praticamente nos une a todos, né? Tu pode ter uma visão de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de diagonal, tu pode ter a visão que tu quiser do espectro de... mas tu tem a inovação, principalmente, é um tema que é muito difícil de ser contra, é muito difícil tu, sabe? É um ponto de... É uma espécie de mínimo, assim, comum para as coisas. Educação é um negócio incrivelmente eivado de visões políticas antagônicas, né? Então, o que a gente fala em inovação, que tu começa a falar de startup, começa a falar disso, daquilo, tu te une, tu vai fazer um troço legal, não sei aonde, aqui, no Clínicas, no Caldeira, na URGS, aonde quer que seja, nas empresas, tudo converge, sabe? De uma forma ou de outra é uma luta comum para todo mundo. Na educação é incrível, pessoal. Na educação, principalmente na educação básica, as conversas são de uma delicadeza, porque é extremamente mesclada com posições políticas, sabe? Assim, muito fortes, do tipo... É muito complexo, né? Por exemplo, nas 2 reuniões que nós tivemos, para vocês terem uma ideia, a coisa mais complexa foi lidar, porque alguns candidatos, por exemplo, o governo apareceram 2 na primeira, 4 na segunda, aí já foi uma novela, por que um não foi, porque o outro não foi, e que nós não tivemos nem... Sim, é de uma delicadeza incrível. E fala, não fala, no último a gente não deixou ninguém falar, Então, essa área de educação, ela é de uma delicadeza, assim, de uma sensibilidade incrível. Tu tem que ter um cuidado, não é no que tu fala, é no que tu pensa, porque é diferente, é um jogo diferente. E essa é a razão principal, pessoal, do porquê eu disse isso para a Rita, né? Quando a Rita falou, como é que a gente faz para entrar como Conset? Eu disse, não, Rita, não tem Conset. Não tem Conset, não tem PUC, não tem governo, não tem empresa, não tem nada, é pessoa física. Porque se tu vai para a institucionalidade, no início a gente estava imaginando assim, eu estou representando a PUC. Não, vira uma confusão, porque, sabe? Então, não tem, é só pessoa física, todo mundo responde por si mesmo, ninguém representa nada diferente do que a si mesmo, dentro desse movimento, vamos dizer assim, dessa tentativa. Exatamente por isso, por essa delicadeza, por essa complexidade
que a área de educação, principalmente educação básica, tem, porque na educação superior, de novo, nós somos no Brasil inteiro menos de 17% da população. Não vou nem falar do mérito ou da qualidade, mas são 17% envolvidos com a educação superior que tiveram o privilégio, né, de estudar e de ser formado ou de estar estudando. Na educação básica, não. Na educação básica, nós estamos falando de 80%, 90% da população, né? Então, aí tu pega o universo da cidadania, né, da cidade ali, e isso traz junto toda uma complexidade política muito... Não é simples, não é trivial. Por isso, só estou justificando, porque o que a Rita me pediu era como o CONCET poderia participar. E o que eu tentei explicar para ela no sábado, estou tentando explicar agora, é que não tem como o CONCET participar. A Graça pode participar, o Branco pode participar, a Rosane, a Suzana, a Fernanda, mas não tem como participar a institucionalidade. Não, e é exatamente por isso, gente, que, considerando que nesses 25 anos não houve uma reunião do Conselho em que a pauta não fosse educação. Sempre se levantou alguma questão sobre educação. E agora, com essa possibilidade, enquanto pessoa física, podermos participar de um movimento que consiga reverter pelo menos 10% do que está acontecendo, tá? Gente, ao todo somos 23 vezes 2, né? Então, é um número, tá? Então, desejamos, e te agradeço muito, Aldir, pelo que tu colocaste, espero que os conselheiros tenham... Deixa eu fazer uma pequena provocação aqui. Eu estou ouvindo vocês do carro aqui, já dirigindo para Gramado. Talvez a gente tenha que inverter essa lógica, Rita. Talvez dentro da lógica de quem e ao mesmo tempo poder avançar. A gente tem que propor ações do CONCET, talvez em parceria com a prefeitura, talvez, que estejam alinhadas com o pacto, né? Ou seja, porque o pacto não vai executar projetos. Então, no fundo, nós temos que ver que projetos nós podemos fomentar via CONCET, via prefeitura, via instituições do CONCET, que sejam alinhadas ao Pacto pela Educação. Um exemplo, né, Luiz Carlos? Um exemplo bom, só 2 exemplos que foram citados aqui. Um que está a Suzana ali. O Cidade Educadora é um dos projetos que a gente apoia, que a gente gostaria que acontecessem. O Educação para a Cidadania, do pessoal aqui, é outro. Mas é bem isso, LC. A gente não vai fazer projeto, a gente não vai executar projeto, não é isso, né? O foco é bem diferente. Exato. Então, Aldir, te agradeço. Principalmente te cumprimento de uma forma bem carinhosa pelos 19 minutos e alguns segundos em que tu conseguisse se expressar. Obrigada mesmo. Tá? E aproveito para passar a palavra agora para a Suzana. Estou gostando de ver o Jorge Branco, que eu não vejo há um tempão, e eu não sou o único que fica com a barba branca durante a pandemia. O Jorge está mais branco do que eu, já estou me sentindo bem aqui. Mas é que eu sou muito mais velho do que Estou me sentindo um guri aqui, Branco. Mas todos aqui somos guris e gurias. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tá? Um abraço para vocês aí. Obrigada. Forte abraço, Aldir. Jorge, será que eu vou me arrear muito em ti agora, Branco? Te ralou agora. Agora deu, né? O Jorge abriu um leque para mim insuportável a partir de agora. Tchau, pessoal. Faz parte. Tchau, gente. Tchau. Suzana, gostaria que tu te apresentasse e contasse para nós sobre Cidade Educadora, que é um passo para nós podermos trabalhar com educação inteligente. Tá? Então, a palavra é toda tua. Também os 20 minutinhos que nós destinamos ao Jorge, destinamos a ti. Bom trabalho, querida. Primeiramente, gratidão pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui. Rita, muito obrigada pelo convite. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Suzana. Eu, na verdade, trabalho com educação cidadã há mais de 20 anos. Eu lido com a educação de políticas públicas, né, educação cidadã, e mais especificamente lidando com comunidades. Então, eu tenho esse viés de entender os dois lados, né, entender a educação como política
e lidando com as comunidades, porque eu lido com projetos de extensão nas comunidades há muito tempo. Então, essa é a minha trajetória. Então, eu venho da área jurídica, mas eu venho da área jurídica voltada para a área da educação, que sempre foi a minha área de atuação. E de 2012 para cá também, eu lido com meios autocompositivos de gestão de conflitos. Comecei com o projeto piloto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a Resolução 125 do CNJ, que trouxe para o Rio Grande do Sul a conciliação, a mediação para dentro do Tribunal de Justiça, e de lá para cá vem essa minha atuação. E lido com os meios de gestão de conflitos de políticas públicas. Então, dentro do judiciário, eu auxiliava os juízes na gestão de ações civis públicas. Exatamente o envolvimento lá de 1.000, 2.000 famílias de ocupações de áreas de risco, vamos chamar assim, né? E uma situação que não tem solução propriamente dita, não tem como dar uma sentença, e uma tentativa, então, por parte do judiciário de gerir esse tipo de conflitos através dos meios autocompositivos. Então, nessa trajetória, sendo auxiliar de juiz nessa metodologia, que eu me dei conta que tudo que não é feito através da educação, como política pública dentro da administração pública, é que gera as ações civis públicas que não existe solução, né? E que estão lá e caíram no colo para tentar gerir, né? E apaziguar, porque solução não existe. E também, fazendo esse trabalho lá, eu me dei conta que não era competência do Poder Judiciário fazer esse tipo de gestão, porque eram situações isoladas, onde tínhamos que gerir, por exemplo, uma determinada comunidade, alguma situação que acontecia, por exemplo, na Restinga. Só que era uma decisão, uma gestão que precisava ser feita naquele local. E eu poderia ter o mesmo problema na Vila Cruzeiro, por exemplo. E aí poderia ser uma outra decisão na Vila Cruzeiro. E aí eu estaria violando os princípios que regem todo o sistema de políticas públicas. E por isso, né, então, fazendo todos esses questionamentos e trabalhando com essa educação, essa minha trajetória, é que eu fui fazer mestrado, criando aí sim uma metodologia de gestão de conflitos. Eu tive que fazer um recorte, que aí eu peguei o mais complexo de todos, que é os conflitos ambientais, porque os ambientais envolvem todas as áreas, né? E aí eu tinha a possibilidade de ter uma visão mais ampla do funcionamento disso. Por que eu faço essa introdução? Para mostrar, na verdade, que o que eu faço é escutar. O meu papel hoje, ele é, na verdade, de escuta, né? De condução, para daí sim poder entender o que está acontecendo. E foi dessa maneira que eu fui parar na cidade educadora de Porto Alegre. Então, vou tentar mostrar para vocês, porque eu não sou do município, eu não faço parte do município, mas eu sou cidade educadora, faço parte da cidade educadora. A cidade educadora em Porto Alegre é um resgate, porque Porto Alegre já fazia parte da rede internacional de cidades educadoras. Então, na verdade, existe uma rede internacional que foi fundada em 1990, em Barcelona, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, enquanto eu vou falando, né? Vou compartilhar aqui com vocês para poder mostrar, na verdade, aqui. Deixa eu só colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu voltar lá para cima. Aqui. Aqui está a regra, vamos dizer assim, a Carta das Cidades Educadoras, os princípios, né? Essa carta, ela é essa rede internacional que foi fundada lá em 1990, em Barcelona, que está discutindo exatamente o que está sendo discutido aqui, né? Então, eles também se deram conta de que, na verdade, a cidade é que educa.
que quando se fala de educação, não está se falando num espaço físico limitado de uma escola, de uma sala de aula. Para que efetivamente eu tenha uma educação, eu preciso ter espaços, a cidade como um todo sendo educadora. Então, por isso, dessa base, que é essa cidade educadora. E é isso que Porto Alegre já tinha aderido, e por questões no processo evolutivo político, ela deixou de ser uma cidade educadora, e foi essa a busca do resgate a partir do pacto que o secretário falou. Então, uma das ações dentro do pacto foi exatamente resgatar a cidade de Porto Alegre educadora, e não a escola, simplesmente, não os locais que é só a SMED com as escolas, mas a cidade como um todo. Então, todos nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, estamos, na verdade, educando. Então, esse é o princípio, por isso que essa carta estabelece, né, esses regramentos, que é o que se busca com esse resgate. Então, foi feito todo esse processo de retomada, então, da cidade que eu trago aqui, foi em dezembro de 2021, foi criada a legislação, o que antes não existia. Então, antes, Porto Alegre era uma cidade educadora, mas sem uma legislação que incluísse ela na rede internacional, e isso fez com que ela, por um ato político, fosse retirada. E agora, então, ela retornou através de uma legislação, fazendo esse viés. Hoje ela não é vamos dizer assim, um arcabouço em termos de política. Ela é algo que é da cidade, tá? Então, é uma política de Estado, e não uma política propriamente dito momentânea. Então, ela é eterna, esse resgate nesse sentido. A partir dessa reinclusão como legislação dentro do movimento de Porto Alegre, é que então se está fazendo, na verdade, esses movimentos iniciais, tá? Eu trago aqui exatamente porque o meio foi o pacto, e a partir do pacto é que tem a cidade educadora e tem o município de Porto Alegre. Então, o município de Porto Alegre, ele é um dos atores em relação à cidade educadora, o que é muito confundido, porque, na verdade, a cidade educadora não é Porto Alegre. Porto Alegre passou a ser uma cidade educadora que envolve todos os agentes. Então, como o secretário estava mencionando, aqui é o trabalho de gerir todos os agentes que envolvem uma cidade. E gerir, estamos falando aqui de cidadãos, estamos falando aqui de organizações sociais, estamos falando de empresas, estamos falando do poder público, estamos falando de universidade, ou seja, aqui é o gerir, o escutar o que todos têm a dizer e construir coletivamente o que é melhor para todos, sem uma imposição por parte de uma universidade, sem imposição por parte do poder público, sem imposição por parte de qualquer agente, mas é sim uma construção, que é uma construção coletiva da cidade. Esse é o conceito de cidade educadora. Algo nada muito fácil, porque primeiro que todos nós gostamos muito de falar, e o primeiro desafio é exatamente a escuta, porque nós temos que silenciar e aprender a escutar o que cada um tem a dizer, e não querer impor a sua vontade. É sim escutar e ver o que temos de comum entre nós e que podemos construir junto. Então, o seu grande desafio é o desafio que a cidade educadora está se propondo a fazer. E nesse viés, tá? Vejam, temos demais parceiros. Trago aqui, então, está sendo desenvolvido um site
onde esse site vai ter, então, assim, todos os projetos, tudo aquilo que foi construído coletivamente e não isoladamente por um agente ou em parceiro com outro agente. Posso até ter 2 ou 3 parceiros construindo. Isso não é cidade educadora. Cidade educadora só vai ser quando todos os agentes, de forma colaborativa, em consenso, efetivamente conseguirem construir aquilo em conjunto. Aí sim, aí passou a ser uma cidade educadora, e aí sim eu vou ter uma fundação de algo que é válido, compatível com todos. Então, esse é o objetivo. Né? Então, vai ter, está sendo desenvolvido esse site, né? Ele ainda não está no ar, né? Ele está em processo de construção, que é cidadeeducadorapoa.br, tá? Então, ali vai ter toda essa movimentação, né? As marcas, os projetos, tudo isso vai estar nesse portal. Então, por isso que ele não é um portal de uma secretaria, de uma universidade, de uma organização, ele, na verdade, é o portal da cidade de Porto Alegre, de tudo aquilo que foi construído de forma coletiva entre todos esses agentes. Suzana, Mas, desculpa te interromper. Diga. Seria possível tu agilizar um pouquinho Sim. a tua fala? Já estou no fim. É importante, antes que o pessoal se suma. Já estou no fim. Aqui o horário terminando. Tá? Sim, Obrigada. já estou no fim. Querida. Não tem problema. É só para dizer que já estamos na construção de todos esses projetos, né? Então, está em construção nesse formato colaborativo, coletivo, a pedagogia da cidade, né? Que é exatamente tudo aquilo que é construído, né? Que já existe em termos de pedagogia em Porto Alegre. Educação fora da caixa, que é para a formação de professores, primeiros passos, que era exatamente o que o Aldir estava falando, que é o nosso maior desafio, que é a educação infantil. Então, esse é um dos nossos maiores desafios, e está em processo de construção coletiva dentro da cidade educadora. O Incomunidades, que é o nosso segundo grande desafio, porque nós temos, como a professora Rita falou, inúmeros cursos à disposição, só que nós não temos as pessoas para fazerem esses cursos, né? E nós não temos exatamente os cursos necessários, então é o que envolve as comunidades nesse processo de formação. O Culturas e Identidades, que traz a questão de todo o viés cultural, né? Porque é um território educativo e não só espaços. Infraestrutura, que está trabalhando a questão que o Aldir falou, que é a ESMED tendo os recursos, mas não sabendo exatamente o que fazer. Então, lidando com essa questão da infraestrutura. O movimento POA, que é mais especificamente trabalhado pela EPTC, junto com a mobilidade urbana. Esses são os projetos, GTs que estão já em processo de construção na cidade educadora, e já temos todos esses parceiros. Nós não temos aí envolvimento de todo o município, mas temos participação aí de algumas organizações, eu deixo aqui elas para mostrar para vocês que já temos aí a participação nesses GTs, tanto do cidadão, como das organizações sociais, como das universidades, como do poder público. Então, numa mesma mesa, estamos juntos fazendo esse processo de escuta e de construção de forma colaborativa, né? Entre todos esses agentes que estão aqui, tá? E aqui eu deixo depois para vocês, já fizemos o primeiro encontro de experiências da Educadoras de Porto Alegre, né? Tem ali o Canva, eu vou deixar o material, não vou passar aqui para vocês, mas é já o nosso produto ali em relação ao que nós já conseguimos construir, na verdade, desde março, que é quando foi a inauguração, e nós estamos apenas no mês de julho. Então, nós já conseguimos caminhar bastante, nós já conseguimos nos escutar bastante. Então, meu agradecimento aí à oportunidade de mostrar o que efetivamente é a cidade educadora, e estamos abertos para receber todos, para que todos possam efetivamente contribuir. E aqui sim, como pessoa física, como pessoa jurídica, como conselho, como secretaria, todos são muito bem-vindos. Querida Suzana,
Muito, 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 muito obrigada. Desculpa restringir um pouco o teu tempo, mas a nossa reunião começou um pouquinho mais tarde e estamos terminando ainda dentro dos minutos a serem recuperados do início da reunião. Tá? E queria colocar para os conselheiros essa visão. Nós falamos muito sobre educação, existem agora espaços consolidados, abertos à nossa participação, e mais do que nunca, nós temos diretrizes que estabelecem o nosso envolvimento. Amanhã, às 15 horas, o Paulo, o Ferst e eu estaremos numa reunião junto à Secretaria Municipal de Educação, discutindo o desenvolvimento de robótica nas escolas, mas uma robótica, digamos assim, inteligente, esperta, tá? E principalmente que saia do quadrado, tá? Para que a gente possa realmente ampliar esses estudos, ampliar essas metodologias, esses recursos disponíveis para uma formação diferenciada dos nossos alunos da educação básica. Zé, te devolvo a palavra. O teu microfone está... Zé, deixa eu só aproveitar aqui, né? Só dizer para a Suzana que foi emocionante ver, né, uma das atoras da Cidade Educadora apresentando isso, né? Ou seja, esse espírito do pacto, o pacto é de todos nós, para todos nós. Foi uma emoção especial para mim, assim, né? Te ver apresentando, Suzana, e é realmente, né, um projeto extremamente importante, extremamente relevante, que está sendo construído de uma maneira muito linda. Parabéns. Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada pela Suzana. Tá? Realmente estamos juntos. Suzana, agora sim, com áudio, parabéns, então. Muito legal o trabalho, extremamente importante, ele faz bastante sentido aqui com esses comitês que a gente tem interno aqui ao CON7. A questão da educação sempre foi um conjunto de diretrizes muito presente aqui no CON7. Então, assim, é muito legal ver esse andamento aí. Então, te agradeço muito pelo convite. A gente ainda teria assuntos gerais, gente, vou deixar para a próxima reunião. A gente também teria o relato do Correia sobre a participação no fórum, que nós vamos deixar para a próxima reunião também. E a aprovação da ata também vai ficar para a próxima reunião. Então, vamos jogar toda essa parte aí mais burocrática para a próxima reunião. E terminamos por aqui, então, gente. Queria agradecer a presença de todos, de todas, dos nossos convidados aqui, a Suzana, o Aldir, e do Luiz Carlos. Não é nosso convidado, porque ele faz parte do CON7, né? Mas é sempre um prazer ter o Luiz Carlos aqui. Então, gente, com isso, eu declaro encerrada a nossa reunião e eu vou parar a gravação agora. Obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau.